gente! Eu quero trazer um tema hoje para vocês muito popular, mas bastante detestado por alguns, chamado mudança. Em Eclesiastes capítulo 3, o autor diz assim: há tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para abraçar, tempo para deixar de abraçar, tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra. E todos esses ciclos, né, que esse autor do Eclesiastes quer trazer para nós tem a ver com essa palavra-chave, mudança. Eu estava assistindo uma aula esses dias e o professor, falando sobre esse tema, pediu que os alunos trouxessem uma definição de mudança. Muita gente falou várias coisas interessantes e tal, mas ele resumiu tudo aquilo num seguinte conceito: mudança é a transição de um estado para outro. Certa vez eu vi uma outra disciplina onde o autor defendia que a gente deveria buscar a mudança como a passagem de um estado atual para um estado mental desejado. E aí, nesse caso, ele condiciona a mudança a um desejo da gente alterar a nossa situação. Mas a bem da verdade, muitas mudanças acontecem na nossa vida por vários motivos diferentes. Às vezes a gente muda porque fomos acometidos por uma enfermidade, porque tivemos que mudar de cidade. Muitos refugiados não planejavam sair de casa e agora tem que viver em outro país por causa de uma guerra. Muita gente não pensava em alterar seus hábitos de vida até ser surpreendido por uma doença. Muita gente não pensava que poderia perder o emprego e agora tem que reinventar a carreira. Essas são as mudanças que nos atingem e que são mudanças que a gente não desejou, que a gente não pensou, que a gente não buscou. Mas existem aquelas mudanças que a gente precisa fazer conscientemente. E é sobre elas que eu desejo falar, porque elas são essa mudança de um estado atual para um estado mental desejado. E é interessante também nessa definição, um estado mental. Isso significa que as mudanças mais profundas da nossa vida são aquelas que acontecem na nossa cabeça, antes de acontecer na nossa vida, antes de acontecer ao nosso redor. Não é à toa que a palavra de Deus define conversão como metanoia, que é mudança de mente. Mas como é difícil mudar na nossa mente? As pessoas que hoje estudam sobre neurociência falam que a gente leva períodos relativamente longos para introduzir novos hábitos na nossa vida e que um hábito só é introjetado de fato quando a gente faz aquela coisa sem nem estar pensando sobre ela. Então, aquela pessoa que aprendeu a dirigir, que no começo se preocupa se está na marcha certa, se o retrovisor está adequado, depois que dirigir se torna um hábito, ela entra no carro, nem pensa naquilo mais que está fazendo e vai. Ela pode dirigir e pensar em outra coisa porque aquilo já está introjetado. Mas é muito complicado introjetar um hábito. A palavra de Deus fala da importância do pensamento. E, de fato, são os nossos pensamentos que modulam os nossos hábitos e que, portanto, levam a gente também à possibilidade da mudança. A palavra de Deus, ela fala que antes a gente estava perdido nos nossos delitos e pecados, mas que agora em Cristo a gente deve ter um novo modo de pensar. E como é complicado isso? Para facilitar a nossa vida, a palavra de Deus nos dá algumas dicas do em que pensar, ou de que maneira pensar. O apóstolo Paulo diz que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Talvez um outro jeito de interpretar a fala do apóstolo Paulo seja lembrar aquele famoso clássico do mundo protestante chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? E se a gente pensasse, portanto, em como Jesus faria se estivesse no nosso lugar, talvez tomássemos decisões melhores. Essa é uma mudança de mente. O outro versículo é aquele que diz: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. É muito importante que a gente possa transformar a nossa vida com mudanças desejadas.
Mudanças desejadas são mudanças que são reflexo de muita reflexão, que são reflexo de busca de Deus, reflexo de uma autopercepção, de um conhecimento da gente mesmo que promove uma transformação. Por isso, esse estado mental desejado precisa ser cultivado na nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele é sempre o mesmo, mas também diz que Ele faz novas todas as coisas. Isso significa que nós estamos precisando cada dia mais pensar a nossa vida na perspectiva da mudança. Tomar cuidado com coisas, hábitos, formas de pensar, formas de ver que estão estagnadas e trazer vida a esse modo nosso de viver. Uma vida que nos leve cada vez mais em direção ao Senhor, porque como a gente, particularmente como metodista, acredita, a santificação é um processo de crescimento e processos significam mudanças constantes para melhorar o que a gente não pode perder de vista. Que Deus te abençoe.